Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos mais uma vez para refletir sobre a doutrina espírita. E nós vamos, antes de começar a trazer o fruto dos nossos estudos, vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, mestre querido, amigo, companheiro de todas as horas, agradecemos a oportunidade de mais uma possibilidade de reflexão em torno da doutrina espírita, que tanto nos ajuda a largarmos o nosso pensamento, elevando o nosso sentimento, para compreendermos cada vez melhor a mensagem de amor que promana do mais alto. E nessa hora, mestre querido, nós te pedimos que seja em seu nome, em nome dos benfeitores espirituais que nos sustentam, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos iniciar o estudo dessa manhã com muita paz nos nossos corações. Graças a Deus. E a casa, na manhã de hoje, nos pede para construirmos algumas reflexões em torno do Livro dos Espíritos, na sua lei de sociedade, no capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, nas perguntas 766 até a pergunta 772. E aí eu gostaria, porque a lei de sociedade ela é uma das subdivisões da lei natural. Kardec fez essa subdivisão para nos ajudar a melhor compreender de uma forma didática a lei de Deus, porque a lei de Deus é uma só. E é muito bonito isso, porque Kardec abre o estudo dessa terceira parte, onde ele faz um aprofundamento das diversas leis, abrindo com a pergunta 614, que particularmente uma pergunta que me é extremamente cara ao coração, e que quanto mais eu reflito sobre ela, mais se expande a minha capacidade, a minha possibilidade de entender essa lei de amor na qual nós estamos inseridos. E a pergunta é muito simples, muito direta, porque Kardec traz isso que se deve entender por lei natural. E a resposta dos espíritos é um verdadeiro primor. E quanto mais a gente percebe a grandeza daqueles que nos respondem pela simplicidade da resposta. Eu acho que quanto mais simples, mais direto, mais objetivo, e talvez, por ser tão simples, fique tão difícil de nós nos apropriarmos dela, porque os espíritos respondem. A lei natural é a lei de Deus, é a única para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. E aí aqui tem alguns pontos para nós refletirmos nessa questão da lei natural. Eu, particularmente, eu gosto muito de sentir a lei natural olhando para a natureza mesmo. A natureza nos ensina, a natureza nos mostra o que é esse amor de Deus se manifestando na vida. E então é interessante, porque quando nós pensamos na natureza, nós vamos nos dando conta de que a natureza ela é o que a gente pode dizer, ela atua de uma forma que ela mesmo se transforma, ela mesmo se autorregenera, ela mesmo se resolve, ela mesmo atua sobre si mesmo, promovendo cada vez mais beleza, complexidade e harmonia. Nós vemos que o tempo todo nós percebemos o movimento na natureza. Não um movimento qualquer, mas um movimento solidário, de compartilhamento, onde as partes se integram, onde nós podemos sentir que não existe absolutamente nada que esteja sobrando na natureza, mas também não existe absolutamente nada que esteja faltando na natureza. As coisas vão
estão presentes de forma a que a natureza possa dar conta daquilo que ela tem, por exemplo, seus milhões de espécies vivas. Tão bonito um filme, um DVD que a gente conhece sobre a evolução da vida, produzido pela BBC, e lá tem algo que sempre me chamou muito a atenção. A gente tem lá a baleia azul, que é o maior mamífero vivo na face da Terra, e a baleia, ela se alimenta, hoje em dia elas estão quase em extinção, elas são animais quase extintos, e são mapeados 4.000 baleias humanas, e a coisa que sempre me chamou muita atenção é de que, numa determinada época do ano, essas 4.000 baleias, de onde elas estiverem, elas se deslocam até uma parte do oceano, na costa oeste lá da Califórnia, e elas para procriar. E é muito assim, interessante que elas se alimentam de 20 milhões, desculpem, 20 milhões de krill, que é um animalzinho pequenininho, do tipo um camarãozinho, por dia. Então, a natureza provê 20 milhões de krill para 4.000 baleias todos os dias, de forma a que elas possam ter a alimentação. Depois as baleias vão embora, os krill também não têm mais tanta produção de krill, e assim a vida vai acontecendo. Isso me faz lembrar de um pensamento de Gandhi, em que ele nos coloca que cada dia a natureza produz o suficiente para a nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não haveria pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Mas nós, de alguma forma, com a nossa maneira ainda mais egoísta de pensar, mais prevalente do eu, nós muitas vezes usamos recursos a mais da natureza do que aquilo que nós precisaríamos. E nós vemos que a natureza, inclusive, nos ensina, porque se um leão está com fome, o seu estômago dói, ele vai procurar a sua caça, ele até mata a gazela, por exemplo, e ele se alimenta daquela gazela, mas ele não mata 2 gazelas, ele mata apenas uma daquilo que ele tem a necessidade para saciar a sua fome. E a gente vê que, eventualmente, na natureza, nós podemos trazer alguns exemplos daqueles que, de alguma forma, até usam mais do que é o necessário, como, por exemplo, é o caso de algumas aves migratórias que viajam, que voam, às vezes 10.000 quilômetros, 20.000 quilômetros, e aí eles, no geral, engordam um pouco antes da viagem, para poder ter alimento suficiente no corpo para poder fazer a sua jornada. Da mesma forma, a gente vê aquele pinguim imperial, né? Aquele exemplo, aquele documentário lindo que nós vimos alguns anos atrás, em que a mamãe vai procurar os animais e ela volta depois de um determinado tempo, trazendo o alimento tanto para o marido, que ficou tomando conta do pinguim, né? Botou o ovo e ela vai. E o marido ficou lá meio que chocando, e aí ela traz alimento suficiente para que eles possam sobreviver ao inverno. Ou mesmo no caso de alguns tubérculos, né, em regiões de muita seca, onde eles armazenam água para dar conta. Mas, se existe essa retirada a mais, essa retirada eles fazem com uma demanda justificada. Nós vemos que a natureza ela provê tudo o que o homem necessita, mas às vezes com a nossa, mas a gente poderia complementar o pensamento, né? Inclusive o pensamento de Gandhi, que a natureza provê tudo o que o homem necessita, mas não tudo o que a ganância do homem deseja. E aí, né, com base nisso, nós vamos vendo que a lei natural rege a vida. A lei natural, os espíritos estão trazendo que ela é a única para a felicidade do homem.
e o homem só é infeliz quando dela se afasta. E aí, quando a gente para e pensa que quando nós agimos na nossa vida, em movimento, procurando sermos pessoas integradas à nossa rede social, família, casa espírita, nossos amigos e a gente, aquilo que está ao nosso redor, onde nós podemos procurando agir de uma forma em que vamos usando aquilo que é necessário, vamos deixando o supérfluo, vamos nesse exercício de construção, a gente percebe dentro do nosso próprio corpo como nós somos mais felizes. E ele traz, a segunda parte, é o homem só infeliz quando dela se afasta. E isso também podemos sentir. Quando nós nos mergulhamos em sentimentos que são, de alguma forma, que nos paralisam, como o medo, como a raiva, como a culpa, o quanto isso promove dor e sofrimento na gente, o quanto isso muitas vezes nos adoece, o quanto isso nos traz de tristeza, às vezes, de infelicidade mesmo, de amargura, de angústia no viver. E aí a gente vai vendo que essa lei natural que atua dessa forma tão linda na natureza também atua sobre nós. Esse longo preâmbulo eu acho que faz necessário, porque Kardec, para que a gente possa ampliar o entendimento do que Kardec nos traz, porque ele abre esse bloco, né, do estudo sobre a lei de sociedade, perguntando: a vida social está em a natureza? Então, ele já está trazendo para nós saber se é da lei vivermos em sociedade. E os espíritos são absolutamente claros, diretos, objetivos, certamente ponto. Né? É uma resposta curta, grossa e afirmativa, incisiva. E eles continuam: Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E aí a gente vai parar para pensar aqui em alguns pontos bastante interessantes. Por quê? Nós vemos quem somos nós, né? Somos aqueles criados por Deus, simples e ignorantes, a gente já falou isso, acho que 9 entre 10 palestras espíritas a gente ouve essa informação, com o destino de conquistarmos a felicidade. Mas nós somos uma das espécies que somos criaturas, parte dessa natureza, e somos uma espécie criada pela natureza, por Deus, para que nós possamos ir crescendo, nos apropriando daquilo que é o nosso livre-arbítrio, nos aproximando cada vez mais da ideia de Deus. E nisso nós vamos aprendendo uma série de coisas. Ao longo da nossa trajetória evolutiva, nós, de alguma forma, meio que a gente poderia até fazer uma brincadeira e a gente pensar que, de alguma forma, o nosso sistema tem alguma coisa que não funcionou bem de acordo com essa lei da natureza. Porque nós temos o nosso cérebro, e o nosso intelecto, e o nosso intelecto, de alguma forma, ele tem a sua própria razão, meio que distanciado do que seja todo o restante do nosso próprio corpo. E a gente vai se dando conta de que o nosso cérebro, ele, por exemplo, quando nós estamos desenvolvendo atividades intelectuais, nós somos capazes de esquecer de comer, nós somos capazes de esquecer de ir ao banheiro, nós somos capazes de dormir, ficamos de tal forma vinculados ao trabalho que a gente está fazendo, que a gente esquece das funções básicas do nosso próprio corpo. A gente não pode imaginar
um leão esquecendo de se alimentar, ou a girafa esquecendo de dormir, ou o passarinho, né? A gente até pode distorcer isso com a ação do homem, mas na hora, a coisa mais linda é o despertar matinal, num lugar onde nós estamos rodeados de passarinho, onde há uma revoada na direção do sol, quase que todos a cantar, agradecendo o amanhecer. E não tem nenhum que vai ficar dormindo. Nós que muitas vezes, nesse distanciamento, porque temos essa possibilidade do livre pensar, é que nos distanciamos. Mas a gente também lembra que existe um sistema dentro do nosso corpo que funciona exatamente como a natureza, que é o nosso coração. Né? E a gente percebe cada vez mais, a gente vai se apropriando disso, porque estudos recentes, inclusive, comprovaram já a existência de neurônios na parte superior do nosso coração, agora neurônios já na parte inferior do nosso coração, e sendo o coração o centro do nosso organismo. E é muito bonito porque, como centro do organismo, ele funciona como um paradigma bastante diferente do nosso cérebro, né? Do nosso intelecto. Vamos pensar no cérebro, no intelecto, porque ele bombeia um líquido precioso, mantendo a vida no nosso corpo. E esse líquido, ele irriga, ele alimenta, ele cuida, ele limpa todas as células do nosso corpo. Ele vai construindo uma rede em que, como ele é ele o responsável por tudo, ele atua em todos os nosso organismo celular. Quando a gente pensa no nosso corpo humano, nós poderíamos dizer em que nós somos uma galáxia ambulante de sistemas celulares. Ele estava estudando, ouvindo nesse fim de semana uma série de colocações de um cientista brasileiro, o Antônio Nobre. Aliás, eu recomendo que vocês busquem os estudos e as lives dele, são maravilhosas. E ele estava trazendo para nós essa informação, né, de que nós somos essa galáxia ambulante de sistemas celulares. Nós chegamos a ter 37 trilhões de células eucarióticas, que são células que têm a possibilidade de terem o seu DNA em si mesmo. E ele traz uma informação maravilhosa, porque essas células, elas apesar, né, de funcionarem, podendo usar a potência, porque elas têm o DNA em si mesmo, elas usam apenas a parte do DNA que atende à função para a qual ela é determinada a existência dela. E a gente vai se dando conta de que, por exemplo, dentro das nossas células que vão fazendo a nossa pele, nós vamos ter a produção de queratina, e que essas células vão produzir única e exclusivamente a queratina para dar a possibilidade da regeneração, do equilíbrio da pele. E assim é sucessivamente. E nós temos outras 50 trilhões de células procarióticas em que está formando microbiomas que vão garantir a sustentação do corpo com bactérias, vírus, micro-organismos que vão sustentar a vida. E nós temos esse órgão do nosso corpo bombeando esse líquido maravilhoso que nutrindo o nosso corpo, e aí funcionando para que se regre absolutamente tudo de uma forma harmônica, e tão harmônico quanto a gente vê na natureza, cada um com a sua função, cada um cumprindo o seu papel na obra que cabe o papel que cabe na obra da criação, de uma forma maestral. E isso, gente, é maravilhoso,
e nós vamos nos apropriando dessa informação, percebendo que nós somos convidados a viver nesse mundo para podermos também, enquanto individualidades que pensam, enquanto individualidades que têm o livre-arbítrio para nos afastarmos da lei, nós vamos usando desse poder do pensar, transformando, ao invés de nos distanciarmos da lei, procurarmos o caminho para nós nos ligarmos a ela. A gente lembra do nosso Mestre Jesus, porque ele nos dá muitos exemplos em seu Evangelho para que nós possamos assumir esse bastão da nossa vida. Me vem agora três situações em que a gente encontra no Evangelho em que nós podemos nos apropriar disso. A primeira delas, que é uma coisa que eu gosto muito, é quando eu penso na multiplicação dos pães. Porque Jesus poderia, com a sua potência, simplesmente multiplicar os pães e alimentar aqueles famintos, mas ele se vira para quem? Para os seus apóstolos, que são pessoas que ele escolheu, com todas as suas dificuldades ainda, mas com a potencialidade do vir a ser, e ele pergunta para os apóstolos, o que tendes? E os apóstolos dizem, 5 pães e 3 peixes, e 2 peixes. E ele aí recebe aquilo que os apóstolos apresentam, e ele então tem a possibilidade de transformar aquilo para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas e sobrar em abundância. A gente lembra também, né, porque a gente vê que os homens na sociedade, ao mesmo tempo que eles nos atrapalham, ao mesmo tempo eles nos estimulam. A gente lembra de uma passagem que me é também muito cara ao coração, do cego Bartimeu, onde o cego Jesus passava, saindo da saída de Betânia, e Jesus passava e ele começou a gritar, e as pessoas diziam, cala a boca, moço, está atrapalhando, está incomodando a Jesus. Mas Jesus ouve o chamado do cego e ele diz para o cego, né? Vem, mais uma vez demonstrando que ele acredita na criatura, e as pessoas, ao perceberem a mudança de posição de Jesus, imediatamente se colocam na possibilidade de abrir caminho, de ajudar o cego a se levantar e de levar o cego até Jesus. E a terceira passagem, que também me é muito cara, me lembra a ressurreição de Lázaro, em que Jesus é chamado, o Lázaro está doente, suas irmãs estão entristecidas, Jesus, no seu tempo e na hora, chega até lá, e aí, naquele tempo, se tinha o hábito de colocar o corpo dentro de uma caverna, e a caverna com uma pedra fechando, ele olha para a multidão que estava acompanhando Maria e que estava seguindo Jesus também para ver o que ele faria, e ele olha para a multidão e diz, tirem a pedra, deixando o trabalho que é da sociedade, mostrando que existe algo que nós, enquanto sociedade, temos a contribuir uns com os outros. E eles, então, vão, tiram a pedra, Jesus chama Lázaro, Lázaro vem, e Jesus, mais uma vez, se dirige para os homens, né, a multidão, e ele diz, tirai a faixa e deixai-o ir, mostrando, tira a faixa, ajuda que ele se recomponha, e aí deixa que ele siga o seu caminho, deixa que ele faça as suas escolhas. E isso é absolutamente estimulador para nós. Nós percebermos que nós estamos juntos uns com os outros para que nós possamos aprender a fazer a nossa parte. E nós vemos que muitas vezes nós nos machucamos, né? Não tem jeito, porque nós somos assim. E eu me lembro de uma passagem um contozinho bem bonitinho da Ostra e da Pérola, que está num dos livros de
Hermance Durfort, se eu não me engano, não sei se eu mereço ser feliz, ou O Laço de Afeto, no prefácio, em que a história conta para nós uma fábulazinha dizendo que uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. Pérolas são produtos da dor, resultados da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. As pérolas são feridas curadas. Na parte interna da concha é encontrada uma substância chamada nácar. Quando um grão de areia penetra as células do nácar, começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola vai se formando. Uma ostra que não foi ferida de algum modo não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. E a gente vai se apropriando de que as circunstâncias que nós vivenciamos são as circunstâncias necessárias para esse nosso despertamento, para que nós possamos funcionar com o coração bombeando, nutrindo, alimentando, levando, né, o aprendizado de como essa lei natural funciona para aqueles que convivem conosco. Pergunta seguinte, Kardec, na 768, Kardec pergunta: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E aí é muito bonito porque os espíritos nos respondem: o homem tem que progredir. Insulado não lhe é isso possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e choca. E aí tem um comentário de Kardec que é fantástico, que ele nos diz assim: homem nenhum possui faculdades completas mediante a união social, é que elas umas às outras se completam para lhe assegurarem bem-estar e progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viverem em sociedade e não insulados. E a gente vê que nós temos diferentes habilidades. Tem aquele que pesca, tem aquele que é o agricultor, tem aquele que é o distribuidor, tem aquele que é o comerciante, tem o dentista, tem o engenheiro, e tem o médico, e temos nós que, de alguma forma, pensamos e precisamos disso tudo e estamos inseridos em qualquer uma dessas atividades, e que nós precisamos uns dos outros. Nós não conseguimos sobreviver sozinhos. Nós não nos bastamos. É a vida mostrando, olha, essa complementariedade, ela é necessária e que nós possamos compartilhar o nosso saber, compartilhar os nossos talentos, tentando cada vez mais fazer essa integração, percebendo que a gente está inserido numa enorme rede, dessas redes de proteção que a gente vê nas nossas próprias casas, onde os elos vão mostrando que tem sempre um elo que vai puxando o de baixo e ele se articula com o elo de cima para crescer. E a gente vê isso visualmente porque nós somos essa grande rede de amor. Aí a gente se lembra também de uma história bem bonitinha, né? Em que é trabalhada no meio de liderança, em que tinha uma pessoa que se afastou do grupo, ele era extremamente atuante, mas atravessando algumas dificuldades, e o líder, de um determinado dia, foi visitá-lo. Quando chegou, disse boa noite, e aí ele entrou, era uma noite bastante fria, ele sentou e, do lado do rapaz, e o rapaz estava sentado na frente da lareira, e ele puxou uma cadeira, se sentou do lado, e ele ficou olhando fogo, junto com um amigo. E aí, de alguma forma, passado o tempo, não falou absolutamente nada, apesar do companheiro estar esperando, porque sabia o que ele estava fazendo lá, e ele, num determinado momento, ele levantou-se, pegou uma das
pedacinho de madeira que estava o mais brilhante, que estava queimando, e botou para fora, afastou do fogo. E aí, com o passar do tempo, voltou a se sentar, e com o passar do tempo, aquele fogo se apagou. E aí ele, com toda a tranquilidade do mundo, levantou-se, empurrou o pedaço de madeira de volta para o fogo, que ele, na mesma hora, se reacendeu, e ele se despediu e foi embora. E, na saída, o liderado lá, muito tocado com a lição, ele agradeceu e disse obrigada por sua visita e também pelo belíssimo sermão. Estou voltando ao convívio do grupo. Deus te abençoe. E é muito interessante porque não houve uma troca de palavra, apenas um gesto. E eu acho que são com esses pequenos gestos que a gente vai aprendendo a viver em sociedade. A gente vai aprendendo que nós somos partes integrantes de um todo de amor, que nós somos obra de construção de amor, aprendendo a erguer os nossos olhos e deixar fluir e sentir essa pujança do amor dentro dos nossos corações. Finalizando o nosso estudo, nós agradecemos a oportunidade de termos a doutrina espírita para nos alavancar, nos ajudar a expandir o nosso sentimento, a expandir o nosso raciocínio, nos facultando sempre esse sentido do que é ser filho de Deus, de viver em sociedade, de nós podermos nos ir gradativamente, nós irmos nos integrando, nós irmos assumindo a parte que me cabe na obra da criação, percebendo que muitas vezes podemos até, como nos fala a questão 772, porque tem muitos aqueles que se colocam numa vida de silêncio e que se ausentam do mundo. E aí é tão bonito porque Kardec não deixa passar esse tipo de informação. E ele pergunta que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas sextas, desde a mais remota antiguidade. E é fantástico, porque eu acho que é isso que nós podemos não, é isso que nós estamos necessitando de nos perguntar, porque os espíritos respondem. Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus concedeu, condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. E aí a gente vê que a gente pode ter, né, um voto de silêncio, e a gente saindo do mundo, se entregando a, vamos dizer, a uma ociosidade, e isso, com certeza, traz dor e sofrimento, né? Porque a gente está se ausentando, estamos perdendo a oportunidade do crescimento, mas também tem aqueles que se isolam do mundo e que eles estão trabalhando intensamente na meditação, na possibilidade de renovação através das suas preces e que funcionando como sustentação para que o processo da vida continue a se manifestar do jeitinho que é necessário que ele se manifeste. A gente vai se dando conta que tanto pode ser, qual é o objetivo, qual é o sentido, é o silêncio pelo silêncio, é o silêncio pela exclusão, e a gente vê que isso realmente foi tantas vezes acontece, é o medo de muitas vezes de nós nos relacionarmos, de nos ferirmos com a gotinha lá da areia,
e impedirmos que nós transformemos em pérolas, mas às vezes é um afastamento consciente para que busquemos o equilíbrio, e não só o equilíbrio pessoal, mas o equilíbrio da sustentação do nosso planeta. E aí eu não, eu tenho uma certeza, que o convite que a doutrina espírita nos faz é sempre de ampliarmos o nosso olhar, de nós buscarmos a presença do amor no nosso viver, é nós nos sentirmos nesse movimento de pulsação. E que movimento é esse que é importante que nós busquemos? Um movimento de pulsação generoso, de compartilhamento, de contribuição um com o outro. E assim nós vamos já terminando, agradecendo a oportunidade do estudo e gratidão mesmo, né? Porque o sentimento, eu acho que quando a gente finaliza um estudo, e a gente sempre fala que o grande beneficiado somos nós mesmos, é esse, né? É essa plenitude pela oportunidade de estarmos, de alguma forma, compartilhando conhecimento. Um bom dia para todos. E vamos, então, fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, Mestre querido, amigo, companheiro de todas as horas, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, trocando, dividindo conhecimento para que cada vez mais possamos ir aderindo a essa grande corrente de amor, fazendo com que brilhe a nossa luz. E nessa forma, Jesus, nós te pedimos que seja em seu nome que nós possamos encerrar a reflexão dessa manhã com muita paz nos nossos corações. Graças a Deus.